Bom dia, vamos iniciar nossa live. Eu tô só esperando a doutora Edith entrar. Não entrou ainda, deve estar entrando. Deixa eu chamar ela aqui. Doutora Edith. Só um minutinho. Tô esperando a doutora Edith entrar na sala. Deve ter algum problema, às vezes internet, né? Alguma coisa. Ah, agora entrou. Tá aguardando, a doutora Edith tá pra entrar. Acho que agora vai dar certo. Deu. Deu certo? Deu. Difícil, não? Essas tecnologias novas deixam a gente assim, meio devagar, né? Nas decisões. Verdade, fica mais tranquilo. Mas agora tá tranquilo, né? Tô te ouvindo bem. Tá, né? Então, deixa eu. Eu não me apresentei ainda, eu tava tentando fazer dar certo. Meu nome é Aline Cristina Meller, sou advogada, estou vice-presidente da Comissão da Infância e Juventude de Mato Grosso. Também faço parte do SEDECA, né, o Conselho da Criança e do Adolescente, e faço parte da diretoria do fundo, do FIA, né? Assim, essa live hoje, ela foi proposta, na verdade, pela Edith, que já vai se apresentar. Ela é advogada, ela é mãe também de uma criança autista, e esse é um tema recorrente que a gente vem passando, ainda mais agora em tempos de pandemia, né? Então, assim, a nossa ideia é um bate-papo, ouvir as mães, conversar, trocar uma ideia, sugestões, né? O que a gente pode fazer para isso, e eu acho que a melhor forma é, talvez, Edith, primeiro, dar uma situada no pessoal que não conhece, o que é o autismo, como que a gente descobre, as consequências, causas, enfim, né, doutora Edith, se apresenta e dá essa introdução pra gente. Bom dia. Meu nome é Edith, eu sou advogada, sou funcionária pública também aqui em Barra do Garças, Mato Grosso. E sou mãe do Anderson, que tem 12 anos completos hoje, que é o autista mais lindo do mundo. Uhum. E que é a minha fonte de inspiração, né? Nessa luta que a gente trava todos os dias por eles. Eu também faço parte do Grupo Mundo Azul, tô até aqui com a minha camiseta, deixa eu mostrar aqui minha camiseta do Grupo Mundo Azul. Nós somos um grupo de apoio de pais aqui em Barra do Garças, que se sustenta, né? A gente se apoia, a gente chora um para o outro, a gente busca alternativas junto, mas o nosso principal foco é a conscientização realmente das pessoas em relação ao autismo. Porque o autismo, Aline, infelizmente, é uma deficiência que não é vista a olho. Então, a gente olha para a pessoa com autismo e você não consegue identificar o que tem de diferente naquele menino, o que tem de diferente naquela criança que, para a maioria das pessoas, apenas se comporta mal, apenas está dando birra, né? A mãe que é mole. Então, existe um preconceito muito grande porque as pessoas não entendem o que acontece, né? E a nossa maior luta é realmente essa conscientização, para que as pessoas entendam que é uma dificuldade estar no meio dos outros. O que para nós é normal, o que para nós é bom, né? Uma roda de conversa com amigos, por exemplo, uma música um pouquinho mais alta, para eles é realmente muito sofrido. Então, o nosso principal trabalho aqui na cidade é fazer essa conscientização com as pessoas. Né? E aí, já que você já até adiantou, eu vou falar um pouquinho dessa questão do autismo. Como eu te disse, falta muita informação. As pessoas não têm conhecimento a respeito do assunto. Na verdade, o autismo, ele é um transtorno. Esses dias eu estava falando com um repórter aqui na cidade, que a gente, agora no mês de abril, foi o mês de conscientização do autismo, e aí quando eu usei essa palavra transtorno com ele, ele até achou pesada, né? Falei, mas realmente é um transtorno. Até 2013, haviam separações para o autismo,
né? Existiam aqueles pacientes que eram diagnosticados com autismo. O meu filho, na época, foi diagnosticado como síndrome de Asperger, que seria um autismo um pouquinho mais leve, digamos assim. Só que até 2013, todas essas delimitações de autismo, elas foram unificadas me fugiu o nome aqui. O CID, né? Aquele CID de doenças, Classificação Internacional de Doenças, isso, voltou. Classificação Internacional de Doenças. E todas as pessoas que se encaixavam dentro desses sintomas, né? E aí a gente usa a palavra espectro. Todo mundo que se encaixava dentro do espectro é classificado autista. Independente se é um grau menor, como o meu filho, ou se é um grau mais severo. Para isso, para nós, não faz diferença, né? E aí, o que acontece? A maioria das crianças, geralmente, tem um desenvolvimento normal até 1 ano e meio, 2 anos de idade. Quando eu digo normal, normal mesmo. O andar, o falar, o apontar, né? E aí, vai caminhando bem. Só que a criança autista, quando chega lá por volta dos 2, 3 anos de idade, na maioria dos casos, aí acontece um retrocesso. Então, tudo que foi ganho até esses 2, 3 anos de idade em relação à fala e à comunicação é perdido. Porque o que acontece? O transtorno ele se classifica principalmente por um déficit na comunicação social. E aí, quando a gente fala de comunicação social, pode ser tanto a socialização, né, e a fala. E essa fala ela pode ser verbal ou não verbal. Inclusive, quando eu estava conversando com a Viviane, que foi a psicopedagoga que me ajudou a delimitar o tema da live, e eu falei assim, Viviane, parece redundante quando a gente coloca autismo e isolamento social. Porque para muitas pessoas, o conceito de autismo que elas têm são crianças que vivem isoladas, literalmente. E isso não é verdade. Porque elas estão ali fechadas no mundinho delas. Isso, e se dariam bem. Na prática, nessa época de pandemia, eles estariam ótimos, né? Porque eles não se comunicam, e na verdade não é nada disso. A dificuldade de socialização, embora seja uma característica presente, mas também não é fator delimitante, né? As crianças que são identificadas com transtorno cedo, a chance de sucesso é muito grande. Então, quando a gente quer pai, e a gente que é pai sabe quando tem alguma coisa que diferencia do filho. Ou a gente tem um filho mais velho para comparar, ou então a gente tem um primo, um sobrinho para comparar. Então, a gente sabe o desenvolvimento da criança. Então, quando a criança não atende aquele desenvolvimento, é a hora que acende uma luzinha de alerta para a gente. Alguma coisa está errada. A dificuldade é porque, às vezes, a família tem um pouco de relutância em assumir que tem alguma coisa errada. E isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, a princípio, é bem notório, né? Porque eles conseguem se desenvolver bem até os 2, 3 anos de idade e aí para e tem aquele retrocesso. E aí você consegue identificar que tem alguma coisa errada, com certeza, e é hora da gente poder correr atrás. Dentre outras coisas também. Então, assim, essa concepção que eles têm, que eles são totalmente isolados e que eles se fecham no mundinho deles ali, e aí você pode chamar, pode bater, pode fazer barulho, alguma coisa, e eles não vão prestar atenção. A não ser que aconteça alguma coisa que chama a atenção dele, do interesse dele naquele momento, e aí ele vai ele vai se voltar para você. Então, essa questão do isolamento, na verdade não é um isolamento, né? É um momento. A gente que não tem problema nenhum, digamos assim, tem hora que a gente quer ficar sozinho para poder colocar os pensamentos em dia. Então, é um momento que eles estão se reorganizando e tentando colocar alguma coisa que está afetando eles ali, que está prejudicando eles no momento. Então, essa questão desse fechamento, não responder, né, ou se isolar. Existem sintomas também como a questão da sensibilidade auditiva. Então, a sensibilidade com luz. Então, essas coisinhas, né? A ecolalia, que é o meu filho, por exemplo, um sintoma marcante que a gente tinha com ele era a questão da ecolalia. No caso do Anderson, por exemplo, hoje, quando eu puxo pela memória, o desenvolvimento dele nunca foi normal. Ele já foi um bebê que desde os 11 meses apresentava sinais. E aí, só depois de muito tempo, eu consegui fazer essa ligação. Ele, com 11 meses, por exemplo, parou de amamentar por conta própria. E aí, depois eu vim entender
que era o contato físico comigo que causava desconforto para ele. Então, mamar era uma necessidade, só que essa necessidade era dolorida porque ele tinha que ficar em contato comigo, e isso para ele causava muito dano. Então, ele parou de mamar sozinho com 11 meses. Então, hoje, quando eu vejo assim, muita coisa já acontecia e a gente não prestava atenção, na verdade, né? Insônia, distúrbio de sono, criança que não dorme. Gente, se tem uma coisa que bebê faz, é dormir. Né? Uma criança que está lá, recém-nascida, ela dorme 3, 4, 5 vezes por dia. Verdade, e aí a gente, né? Mamou, tá dormindo. Não tá com fome, tá dormindo. E aí você consegue perceber essas dificuldades, né? Mas assim, quando a gente percebe que tem alguma coisa que destoa, a ecolalia, que é a repetição de frases fora do contexto, né? Usar o seu nome em terceira pessoa, e aí várias coisas vão acontecendo, várias coisas nesse sentido vão acontecendo, a gente tem que prestar atenção e correr atrás de ajuda, independente de laudo, de nada. O laudo do meu filho saiu com 7 anos de idade. A média de laudo no Brasil é de 4 anos e meio a 5 anos. Embora você já perceba que antes disso tem alguma coisa. É que então, ninguém melhor que a mãe, né? Que tá acompanhando. Você nota alguma coisa, né? Você pode não ter certeza, mas alguma coisa você acaba percebendo. Você percebe. Isso. E assim, independente de laudo, a gente tem que correr atrás. O laudo, ele te facilita na escola, por exemplo, mas ele não é fator determinante. Então, quanto antes começar as intervenções, melhor. Quanto antes a família assumir esse papel, porque não é fácil. Então, assim, a gente não julga nunca, mas é muito difícil. Então, você imagina, assim, que a mãe, aí eu tô falando por mim agora, que a mãe que sonha e imagina tudo quanto é tipo de coisa boa pro filho lá, como todas as mães fazem, né? Então, como eu sempre fui boa aluna, então eu achava que meu filho também ia ser o melhor aluno da escola, como eu fui. Como eu sempre fui uma pessoa organizada em relação ao horário e responsável com as minhas coisas, e sempre me vi como uma excelente profissional lá na frente, eu achava que o meu filho também tinha que fazer a mesma coisa. Porque ele tinha capacidade para isso e ele ia me ter como suporte. E aí, quando você se vê diante de uma situação que tudo aquilo que você sonhou e que você almejou, de repente pode não acontecer, então é muito difícil. E aí a gente tem... E aí você... É um estágio de luto mesmo, assim. Então é difícil, às vezes, para a família, para poder assumir isso de pronto e tomar uma atitude. E às vezes a gente vê que tem muitas famílias que esperam, porque é um momento dolorido, né? Mas em contrapartida a gente vê que também tem gente que arregaça as mangas e aí vai pra frente. Eu tenho assim, o autismo em si eu não acompanho muito, mas eu tenho um irmão com deficiência também, espinha bífida, né? Então, assim, uma coisa que você falou que eu acho que é bem essa questão do aceitar, do luto, da mudança de vida, né? Porque, na verdade, assim, quando a mãe acho que fica sabendo, ou às vezes tem um diagnóstico em outras doenças, né? Que já tem o diagnóstico ainda na gravidez, ou então o diagnóstico aparece depois, é muito difícil, né? Pra aceitar. E, assim, eu acho que é natural. Não dá pra cobrar de uma mãe, seu filho vai ter o problema XY, que bom, maravilha, eu vou lutar. Não, né? Você tem aquele baque, tem aquele momento, né? Você tem uma questão de choque. Eu acho que todo mundo fica em choque e depois vem o processo de aceitação, que nem sempre se finaliza ou nem sempre existe aceitação, o que é um problema. Eu acho assim, que tem que ser trabalhado, né? Com toda a família, porque não é fácil para você aceitar, né? Mas a partir do momento que a família aceita e percebe que ela vai ter que ter uma mudança de vida, que a criança vai precisar de uma atenção especial. A maioria das mães, né, eu vejo casos de a maioria das mães ter que parar de trabalhar fora, né, ter que se dedicar à criança, né, e não deveria ser, mas a gente vê muito relato de casos que a mãe fica sozinha, né, o pai sai, vai trabalhar, ele não entende esse problema, ele não tá ali no dia a dia, né. Então, assim, a mãe, a mulher, ela fica com uma sobrecarga, assim, e aí, além da estresse normal que a doença causa, tanto na criança quanto na família, ela ainda tem o processo de estar sozinha, né? De ter que correr, entender e fazer as coisas, às vezes não tem o companheirismo do marido, do pai, né?
Isso a gente vê que é um problema sério, né? E aí a gente está vendo assim que... E esse estar sozinho, às vezes, é literal mesmo. Infelizmente. Aí tem o estar sozinho, literalmente, quando você sabe que você tá sozinho e você não tem que contar. Infelizmente, às vezes, na maioria das situações, tem as exceções, a gente sabe que tem as exceções. Mas na maioria das vezes a mãe se vê sozinha mesmo. Né? Porque esse luto que a gente enfrenta em relação ao filho, eu não sei se é porque talvez seja o instinto materno, não sei, pode ser. E aí a gente assume que a nossa cria tem que se desenvolver e ela tem que... Mas às vezes a maioria dos pais, eles não têm essa mesma... A dor para eles, eu acho que pode ser até maior. E encarar o problema é mais difícil do que tomar uma atitude. Então, assim, para a maioria das situações... Graças a Deus nós temos vários avós, vários tios que assumem essa responsabilidade junto com a mãe, sabe? A família dá um suporte muito grande. Porque na maioria dos casos, Aline, infelizmente, a mãe se vê sozinha. Se vê sozinha e ela se vê desamparada emocionalmente, ela se vê desamparada financeiramente, porque é um tratamento caro, né? Embora esteja previsto muito caro. Então, embora esteja previsto em lei que o Estado tem que fornecer esse tipo de auxílio, esse tipo de tratamento, a gente sabe que nem sempre funciona assim, né? Então é complicado. Mas a família, mas assim, a gente tem muita gente guerreira. Tem famílias e famílias também, né? Tem famílias e famílias. Não, e tem pais e pais também. Não aceita, né? Tem um preconceito velado. Tem um preconceito velado. Mas também tem pais e pais. Eu conheço pais que assumiram assim, eu nem falo isso perto da mãe, mas tem situação que eu acho que o pai cuida melhor e tá à frente melhor que a mãe, né? Exato. A gente sabe que tem essas exceções, mas assim, infelizmente, na maioria das situações, a mãe se vê sozinha e aí o amparo dessa família, né? A família que tem por trás ali, que são os avós, os tios, os irmãos, eles fazem realmente assim, uma cadeia para poder auxiliar essa mãe, essa criança, com tudo que elas precisarem lá para frente. É um aparato mesmo, é um grupo de apoio de verdade que a gente tem que formar em casa. É complicado mesmo, né? Mas assim, e aí nessa questão que você falou agora da questão de ficar isolado, né? De ter essas aulas online, né? A gente tá vendo, na verdade, assim, mães, de forma geral, né? Porque estão totalmente desesperadas. Todas as mães, né? As que estão fazendo aula online, porque às vezes você manter uma criança 1 hora, 2 horas na frente de uma aula online, sem atrativo, né? As aulas online são mais complicadas. Por mais que as professoras tentam, agora vai começar algumas escolas com aula ao vivo, outras eram aulas gravadas do sistema apostilado, tinha as aulas gravadas, enfim. Agora começando aulas ao vivo, mas mesmo assim, você como mãe em casa acha difícil uma criança dita normal ficar 1, 2 horas sentada na frente do notebook ou do celular assistindo aula, já é uma questão extremamente difícil. Aí eu imagino você, né? Eu te pergunto, imagino você, como que você faz para manter o seu filho focado, né? Que a gente sabe dessa dificuldade do foco, da atenção, né? Focado numa aula online, né? Como que a gente faria isso? Eu acho que é uma situação complicada, né? Não sei nem se... Acho que essas aulas online, elas são válidas e tal, mas eu acho que tem que também focar no momento que a gente está vivendo, que é mais importante a prevenção. Prevenção e a saúde. E depois... Se tiver que correr atrás, o prejuízo é depois. Eu acho que no momento o importante é se cuidar e o prejuízo vem depois. Essa questão de aula, né? Assim, na verdade... Assim, eu não vou mentir pra você, não. Eu até semana passada, assim, eu tava desesperada mesmo. Porque até conversar com uma mãe lá do grupo e aí a gente foi tentando se acalmar. Porque o que acontece? Nós já temos muita dificuldade na escola. Né? Graças a Deus, o meu filho está numa escola e ele é muito bem amparado, assim. Mas de maneira geral, a gente tem muita dificuldade com as escolas. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes eles não recebem o que eles precisam receber. Então, por exemplo, o aluno que é autista, ele tem direito a um tutor de sala de aula. Não é um acompanhante. Preparado, qualificado. Preparado, capacitado, né? Não é um acompanhante. Ele tem que ter, a lei garante que ele tenha um tutor. E qual que é a dificuldade que a gente enfrenta nas escolas, principalmente nas escolas públicas? Você leva o laudo para a escola e aí todas as a coordenadora... escolas, eu acho, viu, Edith? É tudo. Não é... né?
É o problema eu vou falar. Como na minha escola não tem problema, então, assim, de repente. Mas é geral. Você tem razão e é geral mesmo. Eu vou reformular, é geral. A gente leva o laudo para a escola e aí a coordenadora, a diretora fala assim: olha, se ele consegue ir no banheiro sozinho e voltar, se ele come sozinho, se ele senta sozinho, se ele se limpa sozinho, então ele não precisa de tutor. Como se a deficiência dele fosse física. Entende? Exato. Então, assim, mas ele é um menino independente. Meu filho é totalmente independente. Meu filho, esse ano, graças a Deus, ele toma banho sozinho e amarra o sapato sem nenhum problema. Ele aprendeu até a cronometrar o banho, que era uma dificuldade enorme que eu tinha com ele. Agora ele aprendeu a cronometrar o banho dele. Então, ele consegue sair em tempo. Então, assim, é uma vitória isso pra mim. Com certeza. Mas a gente sabe que as crianças... E aí a escola nega, a Secretaria de Educação nega o tutor, porque o menino consegue andar sozinho e vai, come sozinho, se limpa sozinho. E a deficiência dele não é essa. Então, essa é uma dificuldade. Agora, imagina só. A gente com essas crianças em casa, porque a escola tem todo um aparato que nós pais não temos, né? Tem toda uma dinâmica que nós não, pelo menos deveriam ter, né? Que nós não temos. Uma equipe capacitada que, embora, por exemplo, eu seja muito boa de matemática, um exemplo, eu não consigo passar matemática para o meu filho do jeito que ele está estudando na escola hoje. A matemática que eu estudei lá 20 anos atrás, 25 anos atrás, não é a matemática que ele está estudando hoje, né? E eu tenho muita dificuldade com isso. Então, a gente não tem as abordagens corretas para fazer. Não é questão, às vezes eu vejo muita crítica, não é questão porque o pai não quer acompanhar, ou porque o pai quer jogar a responsabilidade em cima da escola, não é isso. É porque no nosso caso é muito mais difícil. Agora, você pensa bem, se eles não conseguem ficar sentados muito tempo na sala de aula, quem dirá na frente da tela do computador? Casa, né? 14 polegadas. E isso essa dificuldade de aprendizado não é só do seu filho. Por exemplo, tem matéria que qualquer criança não consegue. Tipo, eu vejo pelo meu. Eu tenho um de 8 anos, que é meu sobrinho e meu filho, e ele tem essa dificuldade. A matéria, aí às vezes eu tô lendo a apostila dele, lá faz uma pergunta na apostila, eu olho e falo, meu Deus do céu, onde é que tá a resposta desse trem? Eu olho no texto, não falou sobre isso. Eu olho no seu onde falou e tá perguntando. Aí vai eu procurar no Google, porque eu não sei a resposta. Então, assim, para você colocar uma criança sentada e estudar, às vezes falta ferramenta. A gente não tem. Sim. Isso é para qualquer criança, né? A dificuldade está presente da família, não tem como. E aí, nessa conversa com essa mãe, quando eu falei pra ela assim, olha, eu tô desesperada, que eu não sei o que eu vou fazer, porque o meu filho, quando ele me vê sentado na frente do computador, que ele desconfia que é alguma coisa a respeito da escola, ele já fica revoltado. Porque ele não quer saber de jeito nenhum. E eu assim, também. Sabe? Então, assim, em conversa com ela, eu, Edith, eu penso assim, eu não posso tirar ele totalmente desse pensamento de ambiente escolar. Então, alguma coisa, dentro da medida do possível, eu estou fazendo com ele. Né? Às vezes eu entro lá, vejo que a aula online lá está falando sobre um assunto de língua portuguesa, por exemplo. Então, eu sei do que o assunto se trata, então eu vou e tento passar para ele do meu jeito, para ele poder fazer. Né? Vou tentar adaptar, porque botar ele na frente do computador com o meu não funciona, né? E aí tem aquela outra situação que você colocou ali. Nesse momento, a gente está passando por um momento tão difícil, tão complicado. Hoje aqui em Barra do Garças, a gente está muito assim, sentido com tudo isso. A gente está indo para o 2º, 3º dia de morte seguida aqui. Barra do Garças agora está no topo das mortes por Covid no estado de Mato Grosso, com 4 mortes. Nossa. Então, a gente está assim, né, bem desesperado com isso. E além de ter essa preocupação, a gente tenta caminhar dentro da normalidade. Mas a gente sabe que a gente não dá conta. Então, para as mães que estão passando pela mesma situação que eu, e aí a conversa que a gente tem aqui, faça o seu possível, o seu melhor, porque isso a gente sempre faz com eles, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar paranoica no sentido de que a gente não está conseguindo lidar com todos aqueles conteúdos que estão vindo, porque a gente não vai dar conta disso. Eu acho, sabe o quê? Eu acho que o momento é para, talvez, evitar o retrocesso.
eu não preciso, eu tenho que avançar na matéria, na apostila. Eu acho que, assim, evitar o retrocesso, né? Eu acho que brincadeiras, conversas, né? Eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que isso para todas as crianças, né? Com autismo, sem autismo, acho que o importante é os pais evitar o retrocesso e fazer esse trabalho, né? Principalmente com as crianças autistas, fazer brincadeiras, até porque a gente sabe da questão da rotina, né? Então, assim, eles Isso, são totalmente fora da rotina. fora da rotina. Mas ainda assim, tem que se criar uma rotina em casa. E quando voltar, vai mudar a rotina de novo. Então, é outro choque, né? Então, essa questão de rotina, eu acho que é bem complicada para vocês também, né? Mas eu acho que a parte lúdica, eu acho que até é mais importante, não é? Para as mães, não era melhor questão de brincadeiras e não tanto focar na sala de aula, né? Na matéria em si, mas evitar só o retrocesso, eu acho que já é uma o conteúdo, né? O conteúdo em si, porque a gente vai fazendo como que dá. O meu, por exemplo, tem dificuldade de contar dinheiro. Ele é péssimo, ele reconhece as notas, ele tem noção de matemática, mas às vezes ele não consegue contar o dinheiro. E assim, aí a gente, na medida do possível, porque ele é bem pão duro mesmo, sabe? O dinheiro que ele ganha, vai, que os avós dão, que eu dou, vai para a carteira dele. Se você pede para ele, ele fala que vai emprestar, né? Mas dá, ele nunca dá. E aí, o que acontece? Tá certinho, né? O que acontece? Então, às vezes, quando ele pede alguma coisa, então vai lá, pega seu dinheiro. E aí é a hora que, por exemplo, eu aproveito para relembrar as cédulas, fazer uns cálculos simples com ele ali, de uma maneira mais lúdica, como você mesmo disse. Mas, assim, sempre mantendo a consciência de que ele vai ter que voltar para a escola uma hora. E aí, que nem tô vendo a Vanderlice aqui, que é uma membro do nosso grupo também falando, o retorno em si vai ser mais difícil. Difícil, né? Vai ter outra quebra total. Olha só, vamos dizer assim, se as crianças normais não gostam de ir para a escola, os nossos não ficam atrás. Sabe, assim, é muito difícil. Característica infantil, isso daí. Isso. Da maioria, então, assim, não acho que não é. Isso. Como ele já tem uma rotina estabelecida, então mesmo que ele não goste de ir para a escola, mas ele gosta do ambiente da escola. Às vezes ele não gosta da tarefa de botar ele sentado lá, mas ele gosta do ambiente da escola, ele gosta das pessoas que estão próximas a ele, então ele sente falta disso. Né? E aí o bom professor, e aí eu falo que tem que entrar, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, Aline, porque assim, ai de nós se não fossem os professores dos nossos filhos. Porque, olha, essas pessoas são anjos enviados, porque com raras exceções, esses professores lutam mais pelos nossos filhos, às vezes, do que nós mesmos. Sabe? Dentro de sala de aula, com o coordenador, com o diretor, com os coleguinhas, para poder ensinar a aceitação, sabe? O respeito, para poder acabar com esse preconceito que a gente sabe que criança não tem preconceito, mas ela aprende em casa a ter, né? E aí, eles são, assim, grandes pessoas, grandes ícones. Eu sou fã dos professores do meu filho, sabe? Dos meus filhos em geral. Mas eu sou fã, assim, dos professores do Anderson, porque eles acreditam nele. Eles acreditam nele da mesma maneira que eu acredito. Então, isso faz toda a diferença. Então, ele sempre arruma um jeitinho de ensinar do jeito que ele precisa. Entende? Mas isso você tem professores qualificados, né? O que não é a realidade no estado. O que não é a realidade da maioria. Então, a gente tem um problema muito sério. Não tem essa qualificação adequada. A gente tem um problema muito sério. A gente sabe que na maioria das instituições de ensino, se não é o professor correr atrás para se qualificar, ninguém vai fazer isso por ele. O Estado, né? Que eu saiba, não tem uma qualificação específica. Posso estar falando besteira, não sei. Mas a lei garante, né? Na verdade, a nossa legislação, ela é linda, né? A legislação brasileira, de modo geral, ela é muito boa. Nós temos o problema com a prática, né? Então, assim, a escola ela é proibida a se negar a aceitar a criança. Mas daí, ter as ferramentas, ok, a escola é obrigada a aceitar. Pronto. E aí? Aceitamos. E aí? Né? E aí que entra o papel dos pais, né, nessa briga terrível. Entra o papel do conselho da criança, conselho tutelar, comissão da infância. Eu acho que entra o papel da gente estar junto, somando, né? Porque essa realidade, ela é difícil. Porque tem crianças que amam a escola. Eu vi várias mães colocando aqui na mensagem que eu não sei tirar do seu rosto, que tá aí, eu não sei tirar. Tem problema. Que gostam, que o filho adora a escola, mas é porque é uma escola preparada, igual a sua, né? Agora tem crianças que têm pavor
de escola, né? Então, porque não é uma escola preparada para receber a criança, né? Então é bem complicado mesmo, né? E assim, mas eu digo assim que mesmo numa escola, Aline, que a gente sabe que é a grande maioria, mesmo que numa escola que de repente não dê todo o aparato possível, o professor, quando ele quer, ele faz a diferença. Né? Então, assim, por isso mais de uma vez eu falo e exalto a questão da pessoa do professor, porque às vezes ele quebra barreiras para poder dar conta das coisas. Porque se ele fosse depender realmente ou da escola, ou do estado, ou do município para fazer muita coisa, ele não faria. Né? Então, assim, existem pessoas que realmente fazem a diferença na vida dos nossos filhos. Tanto para você ver que o vínculo é tão grande, por exemplo, o meu filho em casa, se eu vou pegar matemática, foi o exemplo que eu dei. Eu vou ensinar matemática para ele, ele vai falar assim, mãe, não é assim que a tia fala. Quando ele fala, mãe, não é assim que a tia fala, pode parar, não precisa falar mais nada. Nada mais adianta, Acabou, né? ele já, não adianta, mas não é assim que a tia fala. Então, como é que a tia fala? Eu não sei. Então, assim, aí ele. É engraçado que vai até na metade do exercício, parece que tá indo tudo bem. Aí quando ele. Não é assim. A gente para o exercício no meio, porque não foi assim que a tia falou. Verdade, Sabe? né? E aí eu chego na escola, e aí eu vou perguntar, e as pessoas, não, mas ele participa, ele tá muito bem, ele faz isso. Eu falo assim, gente, em casa eu não consigo fazer nada com essa criança. Mas é porque o vínculo deles é muito especial e é diferente, né? Então faz toda a diferença. E é esse vínculo que a gente sente falta agora nessa época que a gente está vivendo. Porque não tem esse contato tão próximo, sabe? E aí eles estão por conta, e a gente vai tentando fazer do jeito que dá. Os professores estão muito carinhosos e tudo, nas mensagens, nos vídeos, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Né? Exato. E eu estava até observando assim algumas mães comentando em relação à ansiedade. Que os filhos estão ansiosos, aumenta a vontade de comer, comendo. Aí eu fiquei sentindo essa falta de algumas coisas de rotina. Eu fiquei imaginando, realmente. Falei, a gente que está em casa tem hora que fala assim, nossa, eu tô com vontade de vestir uma roupa, de arrumar o cabelo, ou de sair, ou de ver gente, ou então de 5 em 5 minutos você tá abrindo a geladeira, né? Então, assim, é uma situação complicada para qualquer um de nós. Então, você imagina uma criança, né, com todas as sequelas e consequências. Então, assim, eu imagino como vocês devem estar sentindo com relação a essa questão, né, dessa ansiedade, tirando o foco dessa aula, por exemplo, o dia a dia, né, a ansiedade da criança, o que fazer, brincadeiras. E aí eu vi algumas mães, né, se penalizando com isso. Mas, assim, o que eu acho que não é só com ela, é com nós, todas as mães, com todas as pessoas, com todas as crianças. Acho que é bem importante a gente falar isso também, porque aí você vê que você não tá sozinha. É um problema que está sendo geral, né? E aí você troca ideia, né? É uma coisa geral. E eu tava me dedicando, estudando sobre isso, e eu vi e fiquei assim, impressionada como a luta de vocês nesses últimos anos tem gerado situações bem benéficas, né? A legislação, apoio. Então eu entrei em grupos, estou participando de grupos onde tem muitas mães, muita troca de experiência. Então eu achei isso muito válido, né? Porque às vezes você tem esse apoio, uma mãe que já passou por uma coisa, passou por outra, e ela vai conversando e vai trocando ideia, vai acabando apoiando, né? Então eu achei bem legal essa questão. Tem inúmeras, né, associações de pais, de mães e entidades que estão ligadas na defesa do direito da criança autista, né? Então eu achei incrível isso, achei muito legal. E aí eu acho que isso é uma daquelas consequências que a gente estava falando da família, que descobre, tem aquele baque, aquele trauma, só que assim, chega uma hora que a mãe fala, não, peraí, o problema tá aqui, o problema existe, é meu filho, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então essa beleza dessa vontade de lutar, eu falo mães porque na verdade a maioria mães não, que os pais não, né? Mas a gente sabe que a grande maioria é a mãe que tá à frente, né? Então, assim, eu achei muito legal essa questão das mães se unirem e fazer essa luta, né? É uma luta muito justa, né? E eu achei incrível como vocês estão unidas e conseguindo tantas coisas nos últimos anos, né? Assim, na verdade, o autismo ele é uma realidade. Para você ter noção, no último estudo que foi feito nos Estados Unidos, ele é de 2016, mas ele foi publicado agora recentemente. A incidência de autismo na população americana é de 1 a cada 4.
Então, é muito grande. Aqui no Brasil, a gente não tem um estudo específico assim ainda. Foi feito um estudo muito pequenininho numa cidade do interior de São Paulo, mas não existe assim um número exato. Não foi feito um estudo a grande, né, a nível de Brasil. Mas tem-se uma expectativa que no Brasil nós temos em torno de 2 milhões de autistas. Nem Nossa, todos, nem todos diagnosticados, né? E, aliás, muito poucos diagnosticados. Porque, como eu te falei, o diagnóstico ele é difícil e ele é tardio. Às vezes, a criança que é autista vira adolescente, vira adulto, sem nunca ter recebido um esse diagnóstico. diagnóstico é múltiplo, né? Não é só um médico, não é só uma, tem que passar por todo um quadro, é por isso que ele é demorado. Isso, é por isso que ele é demorado. Ele é multi, é por isso que ele é demorado. Né? Então, às vezes, o meu filho, quando os primeiros sintomas, assim, os sintomas fortes que a gente fala, né? Porque foi a avó que viu, o Anderson é surdo, vamos levar no otorrino para ver por que ele não escuta a gente quando a gente chama. Ele tinha 3 anos de idade. E assim, e aí nessa época ele só repetia, ele não falava nada, só repetia as frases de novela, de filme que ele assistia, de desenho animado. Mas eu sabia que ele não era surdo, mas enfim, vamos levar para fazer. Então, com 3 anos foi quando a gente fez o primeiro exame, assim, vamos atrás, a primeira vez. O diagnóstico fechado dele saiu com mais de 7 anos de idade. 4 anos depois. Muito tempo, né? Porque, na muito verdade, demorado e é muito caro, né? Então, eu li o importante é você tratar a criança o quanto antes, né? O quanto antes. Por isso que você começa esse tratamento, essas terapias, que acaba desenvolvendo ele mais rápido. Agora, 7 anos, 8 anos, 10 anos é muito tempo, né? É por isso que a gente não pode esperar o laudo. Então, assim, uma coisa, você estava falando dos avanços, uma coisa boa que aconteceu recentemente, por exemplo, graças a Deus, foi a inclusão dos autistas no censo agora, né? Que foi uma lei que foi aprovada recentemente, que teve o Marcos Mion lá, que é pai do Romeu, que é autista, que encabeçou esse pedido. Então, a partir do próximo censo, a gente vai começar a ter uma noção desses números, né? Para poder... Esses números vão ajudar a gente a desenvolver política pública, cobrar a política pública, porque há uma população muito grande. É uma população muito grande. E como você falou, a lei fala, né, sobre a questão das políticas públicas, principalmente a lei, ela remete à saúde e educação, né? Só que a saúde, a gente tem por mais que a gente tenha o SUS, que ele é nosso e ele é único, né? E é muito importante, eu acho que a gente tem que manter a defesa do SUS, sim. Então, ele tem suas dificuldades, mas não é em si por causa do sistema, mas em si por causa da administração, né, da maior parte da administração federal. Mas, enfim, o SUS, ele é um mecanismo que tem que acolher essas crianças, né? Mas como você vai acolher se você não mostra a demanda, tem noção, né? Acho bem importante mesmo, né? Tem que ter uma noção das crianças. Isso, e assim, o profissional de saúde, a pessoa que vai lá na nossa casa do SUS fazer a nossa visita, sabe? Ele tem papel importante nisso, às vezes. Porque quando ele é bem preparado, que ele é recebido na casa, que aí ele faz aquela primeira investigação com a família para saber se está todo mundo bem, se está todo mundo saudável, se tem alguém precisando de alguma coisa. Se a gente tivesse esse profissional muito bem preparado, então já é alguma coisa. Porque hoje, na verdade, você sabe como é que, tirando as situações que é bem visível na família, assim, tirando essas situações, a orelha que fica em pé primeiro, isso, Miriam, obrigada, a Miriam me lembrou, o agente comunitário de saúde. Se o agente comunitário de saúde for bem treinado, ele consegue ajudar nesse sentido. Porque hoje a primeira pessoa que percebe fora da família é o professor na escola. Porque o professor lá numa sala de 25, o que é diferente se destaca. Então o professor na escola é a primeira pessoa que percebe que tem alguma coisa diferente. Então, assim, se esse agente comunitário de saúde que vai na casa da gente, que faz aquela entrevista para ver se está tudo bem, se ele fosse uma pessoa capacitada para tentar entender, é que eu tenho tantos filhos, né? Esse aqui, está todo mundo bem, todo mundo estuda, todo mundo saudável. Então, se ele tiver capacitação para poder, ele já conseguiria identificar também. Então, falta muita capacitação. Embora a gente sabe que tem muita coisa que a gente consegue online, hoje quase tudo a gente consegue online, né? A Miriam lembrou ali agora há pouco, a maioria dos professores, como eles não têm esse respaldo das escolas, do estado, do município, até da rede privada, eles vão atrás, porque tem muito curso de capacitação online, tem muita coisa que você consegue fazer por si só, né? E aí a Miriam me ajudando sempre aqui na live. A Miriam é membro ativíssima no grupo.
E aí ela diz, né, a capacitação na atenção básica é fundamental, que é o pessoal da equipe do PSF. Então, se eles forem extremamente capacitados, ajuda demais a gente. Então, já é um grande passo. E realmente, Aline, a gente não pode deixar de citar. Existem famílias que não conseguem identificar. Ou, por um motivo interior, não querem identificar. E aí, é aceitação. E isso aí causa... Eu lembro que quando meu filho nasceu, eu achava que eu queria ter ele debaixo da minha asa o resto da minha vida. Aquelas piadinhas que a gente fazia com namorada, que eu não ia virar sogra, não, porque não vai. E eu falava assim, gente, eu quero os meus filhos debaixo das minhas asas sempre. Aquela relação de dependência que a gente tem com o filho. Isso não. E aí hoje, se você me perguntar, eu não quero meu filho debaixo da minha asa. O que eu mais luto hoje em dia é para que ele seja totalmente independente de mim. Tudo, para tudo. Eu quero que ele cresça e se desenvolva e vá viver sem mim. Sabe? Eu luto para isso. A gente não é eterno, né? A gente não é eterno e a gente que é mãe, a gente acha que a gente é eterno e a gente não é. E aí ele me fez ver isso, porque eu não sou eterna, né? E aí é onde que entra a Josi tá bem lembrando aí. O papel do nosso grupo aqui na cidade, que é deixar claro isso para as mães, que a gente tem que capacitar os nossos filhos para que eles realmente saiam de perto de nós. Parece sozinhos, né? Parece esquisito uma mãe falar assim, mas é verdade, sabe? Que ele cresça e seja independente sem mim o máximo possível. A última vitória que eu tive foi fazer o Anderson ir no mercado comprar uma coisa sozinho. Sabe, na verdade, nem fui eu que fiz isso, foi o tio dele. Na verdade, a gente já vem trabalhando isso há muito tempo, né? De ir lá no mercadinho, na esquina, pedir uma Coca-Cola e pagar sozinho, pegar o troco e vir embora. E aí, a doutora Ângela, que é uma amiga minha, conseguiu isso uma vez, numa festa que a gente estava, e fez ele ir no barzinho da festa e comprar uma Coca-Cola. E aí a gente vem trabalhando. E aí tem uns 15 dias que o tio dele conseguiu mandar ele na esquina e ele comprar uma água com gás. E ele voltou. E aí o tio dele conta pra mim assim que ele vinha na rua com o braço erguido. Tio André, eu consegui. Tio André, eu consegui. Realizado, né? Uma vitória. Então, isso é muito importante. E parece bobo, né? Meu Deus, como é bobo no mercado. Como é bobo no mercado comprar uma Coca, sabe? E não é. Então a gente quer essa dependência, que ele se desenvolva e que ele vá viver longe de mim e venha almoçar aos domingos, entende? Eu preciso que ele viva independente. E assim, às vezes, a gente tem muita dificuldade, os pais têm muita dificuldade com isso. Com certeza. E eu acho que esse grupo de apoio que você participa e outros que eu vi que também tem, né, aqui em Cuiabá, em vários lugares, porque eu acho assim, quando a mãe, porque assim, tem a realidade financeira e social. Quando a mãe é desenvolvida, quando a mãe estudou, a mãe, ela tem algumas ferramentas de percepção ou tem como correr atrás, facilita. Agora a gente tem aquela mãe que às vezes não tem esse esclarecimento todo, não sabe da doença, não conhece, tem várias crianças, não tem tempo de dar essa atenção total para as crianças, vários filhos, trabalha o dia inteiro. Então, assim, esse é um problema sério também, né? Que eu acho que essas associações cumprem esse papel, né? Ela pode, a mãe, qualquer mãe, seja a mãe que está bem financeiramente falando, seja uma mãe carente, mas essas associações, elas acolhem e elas fazem uma luta conjunta, né? Porque é complicado, às vezes, você aceitar ou você perceber. Você não percebe porque não viu mesmo, né? E aí o caso agrava, né? Deixa eu fazer um agradecimento pro doutor André, que é o presidente da subseção aqui, que está aí me enchendo de elogios e que super apoiou a live, divulgou para tudo quanto é grupo que a gente tinha aqui, e hoje ele mandou de novo, porque ele sabe que é um assunto muito importante para todos, mas ele sabe que é um assunto muito importante para mim. Obrigada, tá, doutor André? O que acontece? Às vezes o apoio emocional também não é só para a criança. A família também precisa disso, né? E além dúvida, a família primeiro, na verdade, eu acho. A mãe, né, ela tem que estar preparada, senão não consegue. E aquilo que você falou antes, a gente tem legislação específica, mas é tudo muito bonito, tudo muito bem pintado no papel. Mas a gente sabe que não tem a eficácia que a gente queria que tivesse, não tem a mesma aplicabilidade, né? Então, assim, a lei garante coisas lindas. E aí a gente vê que a gente não consegue colocar isso em prática,
É só a luta É que muito consegue, difícil. né? É A só a luta luta, é é muito difícil. indispensável. A gente tem uma legislação específica para criança autista. Aliás, quando eu falo para criança, eu falo criança por causa do meu filho, mas a gente tem uma legislação específica para os autistas, que começam crianças e a gente sabe que eles vão virar adultos. Mas a gente sabe que essa legislação ela não funciona do jeito que tem que funcionar, né? Infelizmente. Então a luta é muito grande. A gente tem muito papel, mas a gente tem muita aplicabilidade. E essa é a nossa maior luta. Porque a lei garante muita coisa, mas a gente, por exemplo, vê que a gente tem dificuldade de atendimento de multiprofissional. Então, às vezes, o município fornece um horário, a parte da manhã, para levar todas as crianças com uma terapeuta ocupacional. E as crianças que não conseguem encaixar nesse horário. E a mãe que tem 2, 3 filhos que tem deficiência. E aí, como é que ela vai fazer? E a mãe que é sozinha, que não tem um carro para levar? Então é muito dificultoso, é muito sofrido, né? Exato. E assim, a gente fica lutando e correndo atrás dessas coisas, porque além do atendimento que ela precisa para o filho, ela precisa para ela também, a família também precisa de ter esse amparo, né? Então, uma vitória com essa lei, que foi acho que é 12764, que é a Lei Berenice Piana, que é de 2012, que foi assim um ícone na luta. Ela tem um filho autista e lutou horrores para que essa lei fosse aprovada para atender as necessidades da criança. Uma grande vitória dessa lei é que ela equipara, né, a pessoa com autismo é pessoa com deficiência na forma da lei. Sim, então, todos os direitos de uma pessoa com deficiência, as pessoas autistas também têm, né? E aí a gente volta para a conscientização, aquilo que eu falei lá no início. Como o autismo não é uma deficiência vista, a gente tem muito preconceito ainda para derrubar. Né? O meu filho, quando ele está de boa, que a gente vai no mercado, que ele está tranquilo, eu pego uma fila normal. Até porque eu ensino que ele tem que ter tolerância com muita coisa, que nem sempre as coisas vão acontecer na hora que ele quer, que né? Ele tem que também, eu falo que ele tem que sofrer alguns dissabores, porque ele tem que aprender a tolerar certas coisas, né? Ele tem que aprender isso, vivenciar. Mas o dia que ele não tá legal, eu vou para a fila preferencial. E aí chega eu lá, eu tenho quase 1,70 m, o meu filho já tá bem grandinho, forte, lindo, loiro, do olho verde, coisa mais linda do mundo, perfeito, menino. Aí a gente tá lá na fila preferencial e a pessoa olha torto e não entende por que a gente tá lá. Pensando, né? Eu ultimamente... Isso. E aí, às vezes, quando a pessoa olha torto, aí... Eu geralmente eu chamo e explico. Mas aí as pessoas têm que aprender a perguntar antes de julgar, né? Tem que aprender a oferecer ajuda antes de julgar. E aí a gente tem essa dificuldade. E assim, e eu passo por isso. E assim, a gente passa por isso o tempo todo. Aí o dia que ele resolve que ele tem uma crise no meio de um lugar, eu largo as contas lá e vou embora. Né? Porque é difícil, assim, a pessoa entender, porque as pessoas olham torto. Eu lembro que a primeira crise que ele teve dentro do mercado, ele tinha 2 anos de idade, nem passava na minha cabeça que ele tinha autismo. E aí eu falei assim, gente, eu larguei a compra e fui embora, porque eu não sabia o que fazer, porque eu perdi o controle com ele. E assim, eu lembro muito bem do rosto das pessoas olhando e subjugando a gente, sabe? Que menino mal criado, que mãe que não tem... Que mãe, já... Sabe o que a gente escuta? Ai, se fosse meu filho. Né? Se fosse meu filho. Mas, na verdade, então, na atual conjuntura que a gente está hoje, a empatia, ela sumiu, né? Não é nem só com a criança autista, né? Hoje em dia a gente está numa brutalidade tão grande que a ideia é ouviu, falou, julgou e já, né? Então as pessoas andam com uma agressividade incrível, né? Saindo dos armários, né? Então, e acho que qualquer coisa já é motivo para, né, ter uma recriminação. Então, acho complicado realmente, né? Você tá com uma criança. E, na verdade, assim... Eu tô rindo aqui, Alice, desculpa. Há uns 15 anos atrás, você não ouvia falar. 15, 20 anos eu não ouvia falar disso. Eu não sabia, nem nunca tinha ouvido falar, né? Então, e aí, assim, é uma doença, na verdade, igual você falou, ela é uma doença nova. Eu até li um material, não sei se eu tô certo ou não, mas eu vi que tem algumas influências também em relação ao meio ambiente,
a questão de alimentação não saudável, com muitos produtos químicos. Mas isso eu vi isso, só que não tinha nada assim ainda certo nos estudos, né? Tem várias coisas ainda sendo estudadas, né? Para tentar descobrir causas, né? Eu tenho um estudo aqui, na verdade, fala o seguinte, que de 97%, 99% das causas de autismo, elas são genéticas. Genética, né? São genéticas. Esse estudo é de 2019. Depois eu posso até postar aí nos comentários que ficar depois pra gente ver. Elas são genéticas. E desses 97, 99%, 81% é hereditário. Só 3% que pode ser considerado causa ambiental. E aí, essas causas ambientais podem ser tanto a idade avançada do pai, por exemplo, ou algum tipo de medicação que a mãe toma durante a gestação, mas isso também não está consolidado ainda, né? Então, assim, é genética. Tudo muito novo também. Assim, e outra coisa que a gente tem que ver, que a gente tem que entender, é que o autismo, ele é uma condição. Tô vendo a Josi falando aqui. Eu tava rindo antes, porque a Miriam, na hora que eu tava falando sobre o mercado lá, a Miriam falou assim pra mim que não é todo dia que a gente tem paciência de explicar pras pessoas por que a gente tá pegando a fila preferencial e a gente vai e já quebra o pau, já bate boca e vai embora, porque não é todo dia que a gente tá com paciência. E isso é uma condição. Então, assim, não tem cura. Não tem cura. Meu filho não vai deixar de ser. É pro resto da vida. É pro resto da vida. Ele é desse jeito e é assim que ele vai ser o resto da vida. Então, as pessoas têm que aprenderem a lidar com ele, como ele também tem que aprender. Não é porque, assim, a gente tem consciência também. Embora a gente seja mãe, às vezes a gente dá umas surtadas assim com as crianças, porque acontece mesmo. A gente tem consciência e a gente olha o outro lado também. Os nossos filhos, a gente também ensina eles as regras. Com Só certeza. Eles têm muito mais dificuldade de assimilar essas regras do que as outras crianças, mas a gente ensina o que pode, o que não pode. É uma luta constante, entende? Mas o preconceito das pessoas é tão grande porque, na verdade, elas julgam primeiro antes de ensinar a oferecer ajuda. Então, assim, essa questão da empatia é complicado, porque, olha, autista se isola, autista não gosta de conversar, autista não tem sentimento, mas a pessoa não se dá o trabalho de chegar perto, às vezes, e tentar tirar alguma coisa, sabe? Já chega julgando. O meu filho, o hiperfoco dele, outra característica do autismo que eu tinha esquecido de citar, que é a questão do hiperfoco. O hiperfoco dele é caminhão, motor de caminhão. Eu acho que ele entende de motor de caminhão melhor que muito mecânico por aí. Se você quer puxar assunto com ele, e se ele gostar de você, ele vai começar a chegar de você e já vai falar de um modelo de caminhão. E aí, se você se interessa do assunto e começa a puxar assunto com ele, e você consegue tirar ele daquele foco dele ali e levar ele para outros cantos. Mas isso exige paciência, exige cuidado, exige amor. As pessoas, a primeira coisa que... As pessoas olham aquele olhinho torto assim, ignoram e vê as costas. Então, eu acho que é estranho. Mas isso que você está falando, esse desenvolver, esse perceber qual é o foco, no que ele melhor se adapta, no que você pode focar para a vida, que ele pode ter uma profissão, que é isso que ele gosta que ele faz, eu acho que isso tudo funciona porque você está bem. Porque você está preparada para isso. Então, eu acho muito, muito importante o foco da atenção na criança, nas terapias, se tiver que ter medicação. Isso. Mas eu também acho que a gente tem que focar também, né, em mães, né? Eu acho que se a mãe não tá bem, e a gente tem que entender que normalmente a gente já tem pressão, tem estresse, tem mil coisas, né? Normalmente a mãe tá sempre sobrecarregada, né? A mãe tá sempre ali se cobrando, fazendo, deixando de fazer, e isso vai acabando virando uma estresse, enfim, assim, acho que a mãe tem que estar bem, o pai tem que estar bem, os irmãos, que muitas tem mães que têm os irmãos que ajudam, que contribuem, né? Então, assim, na verdade, eu acho que é uma atenção não só à criança, é uma atenção familiar. Não sei se vocês vão nesse foco, mas a família ela tem que ser acolhida e atendida, né? Porque não adianta você só focar na criança, você tem que focar na mãe que vai estar com ela, no pai que vai estar com ela, né? Acho que isso é muito importante também, né? A gente tem dias bons e tem dias ruins. Os dias bons, a gente celebra toda e qualquer vitória. Os dias ruins, a gente tenta analisar o que aconteceu de ruim para não acontecer no outro dia, sabe? E assim a gente vai levando. Mas a gente tem que ter, esse bom senso, né? Essa empatia pelas pessoas e entenderem que é difícil. Se é difícil, se está sendo difícil para nós,
encarar essa situação de pandemia e imagina para eles. E aí eu não posso deixar de falar que as crianças autistas estão dentro do grupo de risco dessa pandemia. Então, eles têm que ser muito bem cuidados. Então, assim, eles levam a mão à boca por qualquer motivo. Às vezes, eles têm problema com a água, lavar a mão, porque o toque da água não é legal, o detergente líquido não é legal, ou o sabonete, ou o cheiro daquele sabonete não é legal, não vai dar para lavar ali na hora, né? Ou então não dá para passar álcool gel, porque a textura do álcool gel não agrada. Então, assim, eles estão no grupo de risco e aí a gente tem que, assim, dobrar a nossa atenção em relação a eles. Porque eles são muito mais vulneráveis. Tem gente que fala, né? Mas não está no grupo de risco, né? Mas não é questão de ter uma doença. Às vezes tem algum com outras doenças existentes, né? Mas é essa questão do entender, né? Do cuidado, do asseio, né? Acaba prejudicando. Essa percepção risco, né? Essa percepção dele de como se cuidar nesse momento é complicado, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado. Põe ele em risco e põe os demais em risco também. Exato. Né? Bem... Mas assim, o que nos move é saber, é ter a certeza que amanhã ou depois, Aline, na hora que isso tudo passar, eles vão estar lá tranquilos, sabe? E que isso é só uma fase. Eu quero dizer para as mães, para o pessoal do grupo que está assistindo, para as mães que estão assistindo a gente, que tudo isso vai passar para todo mundo, vai passar para a gente também. A gente sofre um pouco mais com eles, a gente sofre um pouco mais com eles em casa, mas, enfim, né? A gente tem que lidar com aquilo que a gente tem no momento. Mas pra gente não... Eu brinquei com a Miriam esses dias, a Miriam falou assim, a gente não pira, né? Em relação à escola, a gente não pira e realmente a gente não pode pirar. Não, a gente já não... Eu acho que a escola, essa aula online, ela se der, deu, se não der, vai curtir, vai brincar, faz brincadeira. Eu acho que a gente... tem seu momento, né? Agora é o momento de ficar em casa de se cuidar. E se cuidar. Se der, eu acho que a gente não... Isso. A gente não pode se cobrar mais do que a gente já se cobra a vida inteira, né? Do que a gente vem se cobrando esse tempo todo, do que as pessoas cobram a gente. Senão a gente vai ficar mais pirado do que a gente já tá. É muita preocupação. Então, acho que a gente tem que manter, né? Para poder estar ali bem e a gente levar. Isso uma hora vai passar. Na hora que voltar para a escola, a gente já está acostumado, porque todo ano que começa a escola também é uma luta, e é professor novo, é adaptação, eles vão ter que se adaptar de novo. A gente já meio que sabe como é que isso acontece. Então, não adianta a gente entrar em pânico, agora e aí... Tô olhando aqui nosso prazo, que a gente tem exatamente 1 hora na live e depois ela cai, né? Para mim, nós temos 3 minutos ainda, né? Para encerrar a live, né? Então, não sei se você quer expor alguma coisa. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Da Comissão de Infância, que nós duas fazemos parte, né? De trazer essa problemática. Queria dizer que o Conselho Tutelar está à disposição. Queria dizer que o SEDECA está aí, a CIG está aí. Né, eu acho que quando não tem não consegue se definir determinadas situações, né, quando precisa recorrer, então a gente está aqui para ajudar, para auxiliar no que for preciso, né, contribuir na luta de vocês, que eu achei incrível, que vocês já conseguiram, né, avançar nesses últimos anos, é uma coisa muito boa, e eu acho que isso é reflexo da união e da luta de vocês, mães, mulheres, né, pais. Eu acho que isso é uma coisa que eu só tenho a parabenizar vocês, essa luta, né, dessa busca pelo direito, né? Não, eu tenho que agradecer, sim. Primeiro a CIG, né, porque estar com vocês é uma oportunidade excelente. A gente começa a ter visão de outras coisas quando a gente participa de grupos, de uma comissão que tem vocês, por exemplo, né, presentes lá. Eu, enquanto pessoa, tenho crescido muito. E agradecer também a ESA, porque, olha, a nossa causa... Porque assim, Aline, a gente luta tanto contra tanta coisa, todo dia, a gente tá tão cansado, sabe? De ficar tentando convencer as pessoas das necessidades dos nossos filhos, que aí quando a gente se vê numa oportunidade dessa, que a ESA se colocou à disposição, pra gente falar nisso pra todo mundo, para que as pessoas entendam pelo menos um pouquinho da nossa luta e aí comecem a lutar junto com a gente... É uma vitória muito grande. Você não tem noção do tanto que a gente aqui em Barra do Garça, o pessoal do Grupo Mundo Azul tá feliz com isso. Porque as pessoas começam a entender nossa, gente, sabe? Entendem a nossa dor e acompanham e querem crescer junto com a gente, querem correr atrás porque as pessoas começam a se simpatizar com a nossa causa. É isso que a gente quer, né?
A gente quer que eles... Eu sempre falo isso. Eu quero que as pessoas vejam os nossos filhos com os nossos olhos. Com certeza, né? Agregar na luta, né? E também não só para criança autista, mas para pessoa com deficiência em geral, né? Elas são excluídas da sociedade,